os raros brasileiros que treinaram na Europa do canal Eurofoot. Bora lá. O Thiago lá. Motta é um dos mais recentes treinadores brasileiros a se aventurar como técnico no mercado europeu. Ele que é ítalo-brasileiro, né? Recentemente treinou aí o Bolonha e a Juventus, fazendo a gente se perguntar por que a gente não vê mais treinadores BRs na Europa, principalmente nas grandes ligas. E faz tempo que a gente não tem um treinador BR na Europa. O Thiago Motta pode ser considerado brasileiro, né? Mas eu considero ele mais italiano do que brasileiro, porque aqui mesmo no Brasil, eu nem sei se ele chegou a jogar aqui no Brasil. Desconhecimento meu, mas nem sei. Eu sei que ele, né, é ítalo-brasileiro, mas eu identifico ele muito mais como italiano. Já tivemos casos nesse século e nesse vídeo eu vou contar pra vocês. Silvinho, verdade. Ai. O Silvinho é muito ruim, com todo respeito. Todos os mais importantes. E ao final de cada caso, eu vou tentar determinar qual foi o motivo específico que fez o treinador não dar certo no clube, beleza? E a gente começa com um dos casos mais icônicos, que foi a ida do Pofechô para o Real Madrid. Hoje pode parecer loucura, mas em 2004, Vanderlei Luxemburgo vinha numa alta absurda no futebol brasileiro. Ele levou o Cruzeiro a uma tríplice coroa nacional em 2003, com direito ao título do Brasileirão, chegando com 100 pontos, tá? E aí em 2004 ele chega para um Santos que tinha sido campeão brasileiro em 2002, mas que tinha começado o Campeonato Brasileiro muito mal, perdendo 3 das primeiras 4 partidas. Aí o Lucha fez o quê? Arrumou a casinha, botou um discurso bem otimista de que se o Santos conseguisse emplacar algumas vitórias, conseguiria brigar pelo título, e foi exatamente o que ele fez. Tirou o time da 20ª colocação e colocou em primeiro. O segundo título brasileiro seguido do Lucha naquela época, com o Santos metendo 103 gols, um ataque fulminante que até hoje não foi superado. Caraca, 103 gols no Brasileirão é coisa, hein? E o Atlético Paranaense também foi muito bem, né? Ah, é verdade, esse campeonato era o que o Atlético Paranaense estava na frente. Não sei se era até a última rodada, deve ser esse pá. E aí foi decidido na última rodada. Acho que alguma coisa assim, ou nas últimas. É certeza que foi nas últimas rodadas. Agora os dois times marcaram muitos gols, cara. O Santos 103 e o Atlético 10 a menos, 93, caramba. O Luxemburgo tem essa característica, né? Quando ele surge ali, quando ele começa a se desenvolver como técnico... Surge não, né? Quando ele começa a se desenvolver e ter alguns anos de carreira, ele era um técnico bem revolucionário pra época. Só que, com o passar do tempo, ele ficou ultrapassado, né? Tipo, ele fala, futebol... Só mudaram os termos, né? Não mudou, né? Os caras só gostam de falar bonito, mas não é bem isso, tá ligado? Muita coisa no futebol mudou de certa maneira, e ele não soube se atualizar, tá ligado? Né? Então o Luxemburgo estava extremamente valorizado, vitorioso, com um futebol bacana ali, tocou o telefone dele e do outro lado era ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Florentino Pérez. E assim, em dezembro de 2004, ele se tornou o primeiro e até hoje o único, né, treinador brasileiro a comandar o Real Madrid. Pegou um time de galácticos que tinha lá Zidane, Beckham, Ronaldo Fenômeno, e a primeira partida do Luxemburgo já foi bem inusitada, porque ela durou apenas 7 minutos, tá? Foi um jogo que tinha sido interrompido por uma ameaça de bomba, e aí o final foi remarcado, e aí entre a partida original e o Real ganha esse jogo, aí, o Real Madrid trocou de técnico, chegou o Luxemburgo, comandou a equipe só nos minutinhos finais, e inclusive levou o Real Madrid à vitória, tá? Depois disso ele encaixou uma boa... Acho que foi inclusive um gol do Ronaldo ou do Zidane, se eu não me engano. Mas tem uma entrevista, acho que é até recente, do Ronaldo, se eu não me engano, no Charla Podcast, que ele fala que o Luxemburgo era difícil, que ele tinha um pouco de ego, e que ele gostava de se colocar acima das estrelas, tá ligado? Ele queria mostrar pra todo mundo que quem mandava ali era ele. Então ele fazia algumas coisas meio bizarras pra meio que se igualar ou se colocar acima dos grandes jogadores. E isso acabava estremecendo ali o elenco, né? Principalmente os craques, né? Os craques ficavam muitas vezes bravos com ele. E pô, o craque é quem decide o jogo. Pelo menos foi a experiência que o Ronaldo conta no Real Madrid. Na seleção ele não durou também muito tempo, né? Foi pouco, então... É um cara bem difícil. Sequência, metendo até um 4-2 pra cima do Barça de Ronaldinho, mas foi eliminado nas oitavas da Champions pra Juventus e não conseguiu correr atrás do Barcelona na La Liga. Só que se na reta final da temporada 2004-2005 as coisas tinham sido promissoras ali, pra temporada 2005-2006 tudo começou a desandar, mesmo com o Luxemburgo conseguindo contratações que ele queria. Inclusive um jovem Sérgio Ramos. Caramba, o Sérgio Ramos com o maior cara de emo roqueiro. Que o Luxa jura de pé junto que foi ele que transformou em zagueiro, mas essa história a gente sabe que é um pouco mal contada, tá? Tem essa fake news, né? Tem essa, ou pelo menos meia fake news, porque pra quem não lembra, quando o Sérgio Ramos começa a carreira dele, ele vem pro Real, né? Ele jogava de lateral.
se eu não me engano, acho que era lateral direito. E pelo jeito, né, o Lucha conta que ele que transformou o Sérgio Ramos de zagueiro, mas eu nem sei quem foi realmente e como é que é essa história, inclusive. Não cheguei a ver. Eu sei que tem esse boato que o Luxemburgo transformou o Sérgio Ramos de zagueiro, né? De lateral pra zagueiro e o Sérgio Ramos se tornou um baita zagueiro. Tá? Aí o Lucha teve algumas derrotas muito marcantes, como um 3-0 que ele Pô, esse Lyon do Juninho Pernambucano, velho, era embaçado. Eu não sei se era nessa época também que o Fred jogava lá. tomou do Lyon, do Juninho Pernambucano na primeira rodada da Champions. E depois aquele Tinha o zagueiro Cris também. 3-0 sofrido pro Barcelona. Aquele mesmo dentro do Santiago Bernabéu, em que a torcida merengue tava aplaudindo o Ronaldinho no final. O Lucha começou O Lucha tava presente nesse daí. Caraca, esse daí é icônico também. a balançar um pouco no cargo e além dos resultados, teve também um problema que veio ali dele querer impor algumas regras. Por exemplo, o Roberto Carlos disse que na concentração os jogadores tinham o hábito de tomar um vinhozinho, uma cervejinha. Só que o Luxemburgo não gostava disso, e aí ele pegou esse privilégio dos jogadores e jogou na lata de lixo, cancelou. E isso começou a causar algumas caras feias dentro do elenco. E outra coisa que parece que foi uma gota d'água aí pro barco do Pô Fechou afundar, foi as vezes em que ele tirava grandes craques do time de campo, né? O estopim teria sido numa vitória contra o Getafe pelo placar mínimo de 1-0, quando o Real tinha 10 homens em campo, aí ele foi lá e tirou o Ronaldo aos 40 do segundo tempo pra fechar o time. Meio que tudo bem, né? Finalzinho da partida, vai lá e tira o atacante pra dar aquela fechadinha, só que a torcida protestou a saída do Ronaldo Fenômeno de campo, e aparentemente o próprio Florentino Pérez também não gostou, pedir explicativa, dizendo que isso prejudicaria o espetáculo do Real Madrid, né? Tirar o R9. Aí o Florentino deu uma reclamada e segundo o próprio Lucha, ele respondeu dizendo o seguinte: presidente, você que foi lá no Brasil me contratar, tá? Não fui eu que pedi pra vir O Luxemburgo metendo mó pro marra. Real Madrid não, então eu vou fazer o que eu acho melhor. O Lucha peitou o Florentino, foi grandão. E o Florentino? E no dia seguinte foi demitido. Mano, o velhinho é embaçado, velho. Florentino Pérez, ó, isso daí há 20 anos atrás, em 21 anos atrás praticamente. E ele já era embaçado, embaçado. É difícil querer peitar o homem, né? Não tem como. Então se a gente puxar aquela listinha dos motivos, né? O motivo do Luxemburgo provavelmente Vou chutar a oscilação, não conseguir fazer o Real dar tão certo. Tem bastantes motivos, vamos ver o que ele vai colocar aqui, mas não fazer o Real dar certo em campo, brigar com os jogadores, né? Não ter uma boa questão de manejar o elenco, né? Saber ser aquele treinador que sabe, pô, de certa forma lidar com o elenco. É importante também para um treinador e o Lucha parece que não tinha isso. E também essa questão principal do Florentino, né? Que ele quis peitar e aí deu ruim. Acho que foi a principal, deve ser ele querer a que ele vai mudar colocar. as coisas como eram feitas no Real Madrid. Ele querer impor novos hábitos ali pros jogadores e também peitar o Florentino. Então em dezembro de 2005, praticamente um ano depois da apresentação, o Vanderlei Luxemburgo encerrou a sua passagem por um dos maiores clubes do mundo com um gosto bem amargo e nenhum título conquistado, voltando pro Santos e nunca mais treinando um clube na Europa. Ao invés disso, ele foi lá e fundou a sua própria seleção, que joga eliminatórias pra Copa e tudo hoje em dia. Vocês me Boa desculpem, piada, mas boa essa piada. piada pra mim nunca perde a graça, cara. País Luxemburgo, do Pô Fechou. Pênalti é uma situação. Não adianta você treinar muito, não. E claro que o Lucha não foi o único treinador conceituado a se aventurar lá no velho continente. Em 2008, as ações de Luiz Felipe Scolari estavam em alta. O cara era penta com o Brasil em 2002, levou Portugal para uma final de Eurocopa em 2004 e depois na Copa de 2006 levou os Tugas a uma das suas melhores colocações em Copas do Mundo. Então ele estava valorizado no mercado europeu aí e aceitou comandar o Chelsea, que naquela época ainda era meio que novo rico, né? Ele chegou ali como o primeiro brasileiro a treinar o Chelsea, continua sendo o único até hoje, né? Com a missão de repente colocar o Chelsea entre os Ó, e o Chelsea tinha um time bem interessante, hein, mano. Já tinha o Drogba, Ashley Cole, cara, o Malodá, o Essian ali. Aquele dali é um português zagueiro, esqueci o nome. É o Ricardo, não lembro exatamente. O Ballack, Cech, Terry, Lampard.
Time grandes. interessante. E já chegou promovendo algumas mudanças no elenco, com as chegadas, Deco. por exemplo, de Bocingua pra lateral direita e o Bocingua. Deco pra meiuca, jogadores que ele tinha treinado na Portugueses, seleção né? portuguesa, né? E o começo do Filipão na Inglaterra foi muito bom, tá? Nas primeiras 15 partidas foram 11 vitórias, 3 empates e uma única derrotazinha. Só 4 Caraca, um baita aproveitamento nesse começo. Hein? gols sofridos. Um começo quase meteórico, na verdade, né? Só que algumas rusgas começaram a surgir ali dentro do elenco. E foi tudo por causa de uma situação bem específica que o Filipão talvez não tenha lidado da melhor maneira. Primeiro que a sua relação com o Drogba, que já era um jogador importante, não começou legal e foi meio que um princípio de incêndio pro Filipão, porque o Drogba se machucou logo no começo da temporada e iria se recuperar na França. O Chelsea, como clube, tinha aprovado isso, só que o Filipão vetou. E quando o Drogba volta de lesão, a situação piora, porque naquele momento o Anelka era o jogador principal do ataque, artilheiro da equipe, tudo titular, né? E tendo dois jogadores desse nível, talvez o mais adequado fosse tentar dar um jeito dos dois jogarem juntos. Mas segundo o próprio Filipão, eles não compraram muito a ideia, com o Anelka particularmente se recusando a voltar mais pra marcar, pra poder jogar junto com o Drogba. E além das relações com esses dois jogadores, o Complicado, mano, complicado. Por isso que o técnico é também um cargo complicado, porque você tem que ter um manejo, né? Tem que saber lidar com pessoas, não é só questão tática. É muito a questão de saber lidar com pessoas. E o Felipão é muito bom nisso, né? Ele se mostra. Ele sempre teve aquela coisa de família, né? De tratar os jogadores como família, ter o grupo unido, mas pelo jeito no Chelsea não deu. O pior é que muito recentemente o Filipão admitiu que não conseguia passar completamente as suas ideias para os jogadores e que deveria ter se preparado melhor para o cargo no Chelsea, inclusive até na parte do idioma mesmo. Então, com todos esses pequenos problemas, o começo, que tinha sido muito bom, já começou a ir pro buraco, né? Começou a degringolar tudo, com os jornais declarando que Big Phil tá sendo esmagado pela pressão. E sim, eles chamavam o Filipão de Big Phil Pô, da hora, realmente, né? Felipão, Big Phil. mesmo, né? É por essas e outras que eu queria ver o Everton Cebolinha jogando na Inglaterra. De preferência no Everton, claro. A defesa dos Blues, então, que foi tão sólida no início de trabalho do Filipão, de repente começou a ceder empates ali de 2-2 contra o Fulham, de 1-1 contra o Southend United e até uma eliminação pro Burnley pela Copa da Liga, com a última pá de cal vindo em janeiro de 2009, quando em pleno Old Trafford, o Manchester United guardou 3 do Chelsea, ampliando a vantagem na liderança naquele momento e meio que fazendo os Blues, que estavam em terceiro, já ficarem um pouco mais enrolados numa possível disputa pelo título. Então, no caso do Filipão, parece que foram vários pequenos motivos ali que culminaram na demissão, mas se a gente for tentar apontar um principal, trazer aquela listinha de volta, né, provavelmente foi o fato dele ter tentado se impor ali sobre lideranças do elenco. E aí, como bem o jornal disse ali, ele acabou sendo esmagado. E assim, esse até é um motivo que daria pro treinador mudar e se adaptar, né? Mais pra frente eu vou contar um caso pra vocês que, tipo, não tinha o que o cara fazer, saca? O grande Felipe foi demitido em fevereiro de 2009, 244 dias depois do seu anúncio e também sem vencer nenhum troféu, né? Indo depois treinar um time do Uzbequistão, o Bunyodkor, que, como vocês podem ver pelo logo aí, parece praticamente um Barcelona alternativo, digamos assim. E aí depois, então, o Filipão nunca mais treinou um clube em solo europeu. A gente já falou aqui de treinador e de vinho, então não tem como deixar de fora o nosso querido Abel Braga, que muito antes do Luxemburgo e também do Filipão, já tinha uma carreira até extensa em solo europeu como técnico. O sommelier Abelão já tinha feito vários trabalhos em Portugal ali, à frente de Rio Ave, Vitória de Setúbal, Famalicão e Belenenses. E em 2000, então, chegou pra treinar o Olympique de Marselha, que ainda Caramba, não tinha ideia disso, hein, mano. tava tentando se reerguer depois de ser punido com o rebaixamento por aquela conquista manchada da Ligue 1 em 1993, que a gente já contou, inclusive, com detalhes nesse vídeo que tá aparecendo pra vocês aqui, beleza? Apesar do Abelão ter estreado bem no comando do Olympique, com uma vitória aí, inclusive, com Adriano Gabiru titular e metendo gol. Ô, louco, Adriano Gabiru jogou no Olympique de Marseille. Eu não tinha ideia disso, caraca. No Olympique de Marselha, pega essa. Logo ficou claro que o trabalho do Abel estava sendo prejudicado pela instabilidade administrativa que estava rolando no clube, né? Tanto é que logo o então presidente Yves Marchand renunciou ao cargo, dizendo que o clube estava com vários problemas internamente e tal. Ou seja, a situação lá dentro tava Caramba, Ribéry nasce. Caraca.
Pô, o Olympique de Marseille já teve times interessantes, é que eles estavam no começo. Caos, né? Uma bagunça. O Abelão foi pego nesse fogo cruzado e depois de só 16 jogos, ele mesmo acabou pedindo demissão. E os caras que vieram depois dele também ficaram bem pouco tempo. Então, o Marseille realmente estava numa fase muito complicada, trocando de técnico todo momento. Tava um furacão dentro do clube. Aí tu traz a listinha e pergunta: o que o Abel fez de errado? Aparentemente nada. Né? Ele só deu muito azar, né? Ele pegou um clube que tava um caos. Totalmente, quando o clube tá um caos e aí tá sem estrutura, tá tudo bagunçado, fica complicado pra conseguir desenvolver um trabalho. Alguma culpa teve também, mas... Então o azar também é complicado na carreira de um treinador e não tinha muito que ele pudesse ter feito naquele momento. Depois o Abelão volta pro Brasil e quase nunca mais volta pra Europa, né? Tendo ainda uma passagem rápida pelo Lugano da Suíça, que não é aquele Lugano do São Paulo, né? Mas ele foi demitido do Lugano no dia do seu aniversário. Cara, que crueldade. Caraca, Imagina... pô, poderiam ter esperado um diazinho, né? Que custa? Caraca, bem no dia do aniversário, os caras poderiam ter visto ali, caraca, hoje é aniversário dele, vamos deixar pra amanhã ou daqui a uns 2, 3 dias, né? Vamos deixar ele comemorar o aniversário. Pô, caraca, no dia do aniversário o cara é demitido? Nossa, o cara tá lá na sua casa, tomando um bom vinho, comemorando seu aniversário e é mandado pra rua, no mesmo dia. E aí o Abel acaba entrando naquele ciclo da carreira dele, que a impressão que dá é que ele ia pro Inter, aí era demitido, ia pro Fluminense, aí voltava pro Inter, aí voltava pro Fluminense, aí ia pro Inter, aí ia pro Fluminense. Num ciclo sem fim que nos guiará. Mas até agora dá a impressão que técnico brasileiro e futebol europeu não combinam, né? Mas até agora. Isso porque nós chegamos talvez no caso de maior sucesso, que foi o do Ricardo Gomes, que conseguiu ser campeão não só por um clube europeu, mas por 2. O primeiro deles foi o PSG, que o Ricardão conseguiu conduzir aos títulos da Copa da França e da Copa da Liga Francesa, naquele time que tinha o Raí no elenco, né? Conquistas, inclusive, que foram antes da virada do século, ou seja, muito antes do Qatar, né? Muito antes desse PSG dominante de hoje em dia. Naquela época, ganhar uma Copa da França e uma Copa da Liga com o PSG era coisa grande, tá? Depois o Ricardo Gomes passa um bom período no Brasil e em 2005 volta a desembarcar na França para assumir o Bordeaux. E esse foi um dos trabalhos mais emblemáticos da sua carreira, porque ele chega num Bordeaux que tinha feito uma campanha de Ligue 1 nada empolgante, terminando na 15ª posição. E assim que o Ricardo Gomes chega então, ele começa a dar a sua cara pro time, né? E a verdade é que na sua primeira temporada, o Bordeaux perdeu apenas 5 vezes e terminou a campanha na vice-liderança com... Caramba, interessante, hein? Que isso, não tinha ideia desse trabalho do Ricardo Gomes. Direito à melhor defesa do campeonato francês. Já na temporada seguinte, a 2006-2007, eles estavam jogando a Copa da Liga Francesa quando foram avançando, até chegar à grande final e enfrentar o todo-poderoso Lyon, que naquela época, vale lembrar, tava no meio daquela jornada do heptacampeonato consecutivo. O Lyon tinha Juninho Pernambucano e Fred, tá? Mas o Bordeaux foi com também tinha o Chris, pá, eu acho. Força máxima e viu seu time abrir o placar já no final do jogo, tendo coragem para segurar a vantagem até o apito final. No que foi então uma vitória do Bordeaux e o terceiro título pro Ricardo Gomes em solo francês. A essas alturas, ele já era muito respeitado por lá, tá? Só que em 2007, mesmo tendo renovado seu contrato com o Bordeaux, ele chamou a atenção de outro clube que joga na Ligue 1. Ele recebeu uma proposta do Mônaco e resolveu aceitar o projeto. Aí o Ricardo chegou numa equipe que tinha caras como o Caramba, ver o Nenê novinho é estranho, né? Porque a gente vê ele hoje mais velho, ainda jogando bola lá no Juventude. Tudo bem que acho que ele é banco lá no Juventude e entra de vez em quando, né? Porque, pô, já tá com 40 e tantos anos. Mas é engraçado ver o Nenê novo aqui, cara. E o Menez e alguns... Menez! Conheço o Menez por causa do FIFA. Aleatórios que certamente você conhece, como o lateral esquerdo Fábio Santos e o zagueirão Bolívar. E aí no comando do Mônaco, o Ricardo Gomes não conseguiu ter o mesmo sucesso, né? Terminando sempre ali no meio da tabela do francesão. Só que o pior é que quando ele tava lá no Principado, nas 2 temporadas que comandou o time, ele viu o Bordeaux primeiro ser vice da Ligue 1 e depois ser campeão, o ex-time dele. Ou seja, veio alguém depois, consolidou o trabalho dele que já tinha sido bem feito e levou aquele time a uma glória inimaginável na época. Então, se a gente for puxar a listinha de motivos,
parece que, e eu sempre falo parece porque as coisas são mais complexas do que dar um motivo específico só, mas que foi uma decisão errada do Ricardo Gomes, que se tivesse se mantido no Bordeaux, talvez teria conseguido ali consolidar ainda mais o seu trabalho, de repente ser campeão francês com o Bordeaux. Claramente aquele elenco tinha cancha pra isso, né? E era um local onde ele tava conseguindo já a identificação pelo título que ele tinha conquistado. É que é difícil, né, cara? Tipo, obviamente ele tá fazendo só um talvez aqui, porque é muito difícil a gente colocar depois que as coisas já aconteceram, que aí fica, né, aquela famosa frase engenheiro de obra pronta, tá ligado? Porque depois que acontece é fácil. É que nem muita gente fala, tipo, algo nada a ver aqui, mas da ida do Neymar pro PSG. Ah, foi um total erro e tal. Pô, na época, sendo sincero, eu não achei um erro total, porque ele tava indo pra arriscar, tá ligado? Tudo bem, né? Tipo, pensando depois que tudo aconteceu, pô, ele foi pra uma liga que tinha muito menos visibilidade, que era uma liga que o PSG, né, vencia a todo momento e que não tinha importância, e o único título importante pro PSG era a Champions. Então, né, se ele ganha a Champions, ele ficaria na história pra sempre do PSG e seria um fato grandíssimo. Só que ao mesmo tempo, isso limitava demais, né, o que ele fazia na temporada. Porque o que ele fazia na Ligue 1, ninguém tava ligando, tá ligado? O que importava mesmo era a Champions. Então, depois vendo tu falar, beleza, querer conquistar um título inédito por um time e fazer total, né, tipo, uma história naquele time, virar ídolo máximo, mas a liga não tinha essa concorrência, né, não é que nem uma Premier League, não é que nem uma La Liga, que tem pelo menos Barcelona e Real, né, tipo, 2 times, então eles ficam trocando. Ali na França é praticamente PSG, PSG, PSG. Aí teve o Lille fazendo uma brincadeira, o Mônaco também chegou, acho que, a brincar na época do Neymar, não lembro agora. Mas eu sei que teve o Lille. Então, depois, né, tu vendo com a obra já pronta, tu fala, foi um erro. Mas é o mesmo caso aqui, é difícil tu falar, putz, mas aí o cara não vai, ele fica pensando, caraca, e se eu fosse? E ao mesmo tempo, depois de ir e dar errado, o cara fica falando, caraca, e se eu não tivesse ido? Né? Então, aí fica, obviamente, e aí criam-se suposições. Então sair de lá talvez não tenha sido a melhor das ideias, né? Ele acabou então encerrando a sua passagem pelo Mônaco sem nenhum título e depois nunca mais treinou na Europa. Mas assim, a passagem do Ricardo Gomes pelo futebol francês é bastante boa. Ele chegou a ser um técnico consolidado, digamos assim, no mercado francês e depois chegou também até a ser dirigente do Bordeaux por um tempinho. E quem também jogou e atuou como dirigente no futebol francês foi o Leonardo, que antes mesmo de ser diretor esportivo do PSG, onde chegou até a tretar com o Thiago Silva, ele foi também no chegou Milan? a ter uns trampos de técnico na Itália. Em 2009, com a saída do Carlo Ancelotti do Milan, o Leonardo foi anunciado como novo comandante do time. Mas o curioso é que ele não era treinador, né? O Leonardo naquela época era diretor técnico do Milan, mas abriu espaço e de repente ele se viu naquele cargo. O Leonardo vivia ali uma época de transição no Milan, né? Em que alguns dos nomes mais marcantes dessa época vitoriosa do Ancelotti já não estavam mais, outros estavam bem veteranos e ele estava com uma missão muito complicada porque a Inter de Milão tinha sido campeã italiana 4 vezes em sequência e a missão do Leonardo era simplesmente acabar com essa festa, né? Impedir o pentacampeonato. Missãozinha difícil, hein? Ainda mais pra um cara que nem é treinador, já ter toda essa responsabilidade com um time que tá mudando, que tá saindo várias estrelas. Aí ele tinha lá alguns caras experientes, né? Como o Seedorf, o Beckham, o próprio Ronaldinho e também uma mescla com alguns mais jovens, como Alexandre Pato e até, acredite se quiser, o Thiago Silva. Só que o Milan não começou nada bem o campeonato italiano sob o comando do Leonardo. Foram 4 vitórias nas primeiras 10 rodadas só, incluindo uma acachapante e dolorida destruição de 4-0 para Inter de Milão do José Mourinho, que disparou na liderança. O time do Leonardo, bem verdade que até a reta final conseguiu se manter perto da liderança aí, mas viu a Inter ser a favorita, né, na pole position para ganhar um Scudetto, e além disso na Champions deu ruim, porque o Milan tomou uma traulitada nas oitavas. E no final das contas, o resultado da temporada a gente sabe muito bem. 2010 foi o ano mágico da Inter de José Mourinho, que levou para casa a tríplice coroa, deixando o Milan sem nenhum troféu na temporada. Agora,
uma coisa que a gente não falou aqui foi que o Leonardo tava criando algumas rusgas ali dentro do clube, principalmente com o presidente naquela época, o Silvio Berlusconi, dando declarações na imprensa ali mesmo, que obviamente não pegaram bem. O Leonardo acabou saindo do comando técnico do Mas aí Milan também ao não se final da ajudou. temporada, e ele coringou, meteu aquela do se tu não pode contra eles, junte-se a eles. E quando o Mourinho sai da Inter de Milão, é justamente o Leonardo que é anunciado como novo técnico dos caras. Então ele foi do Milan direto pra Inter na temporada seguinte. Ele assumiu no meio da temporada, né, com o bonde andando ali já depois de um péssimo trabalho do Rafa Benítez. E por mais que tenha começado com bons resultados, dessa vez de novo ele escolheu o lado errado. Porque agora que o Leonardo tava na Inter, a sorte tava com o Milan. Os Nossa. Parece o Ibrahimovic na questão ganhar Champions, né? O Ibra não tem sorte na questão ganhar Champions. O time que ele saía, depois ganhava. Era uma loucura. Rossoneri venceram os 2 confrontos diretos, que vale dizer, contaram com provocações quentes aí contra o Leonardo por parte da torcida do Milan. E aí o próprio Milan, então, impediu o hexacampeonato consecutivo da Inter, né? Mas nem tudo foi um desastre pro Leonardo, porque ele chegou com a Inter até a final da Copa da Itália e viu ali os seus comandados meterem 3-1 pra cima do Palermo, então ele se sagrou sim campeão por lá. Porém, no final da temporada, aceitou um convite para ser dirigente do PSG e desde então ele trabalhou na Europa em diversos clubes nessa parte mais diretiva, só sendo técnico mais uma vez quando meteu um rolê aleatório e ficou 10 jogos no comando do Antalyaspor da Turquia. Caraca, não tinha ideia disso. Então a gente puxa a listinha novamente aqui e com todo respeito ao Léo, aparentemente ele não era o cara mais gabaritado para ser técnico de futebol, tanto é que ele escolheu outra carreira, né? Foi ter outros cargos diretivos aí e tal. Ele não seguiu como treinador, então talvez pro Leonardo a explicação é de que ele simplesmente não era bom técnico o suficiente. E até aqui a gente... Ou ele também não tava afim de sofrer tanto desgaste, né? Quanto um técnico sofre, tá ligado? E aí talvez... Não conheço muito da profissão dele, mas talvez a profissão dele, né, além de ficar menos em evidência, ele também, essa é uma profissão que desgaste menos a pessoa, talvez, né? Porque a profissão de treinador, beleza, ganha muito dinheiro, isso é verdade. Queria muito, mas tem o desgaste de viagens, você querendo ou não responde tudo ali, você é o grande cara do time, né? Você que tem que responder as broncas, você muitas vezes que tem que chamar a responsabilidade, você que tem que resolver os problemas, né? Você que tem que tentar fazer com que o elenco consiga se entender, manejar todo mundo, né? Não é fácil lidar com pessoas, então tem todas essas dificuldades, complicações, preocupações, então talvez ele falou, vou ficar aqui como dirigente mesmo, que é mais simples. A gente falou de meros mortais, né? Treinadores normais, bons, mas não tem como não falar do gênio da área técnica, o Silvinho. Ai, Silvinho. Mas calma que a gente tá focando em clube e não em seleção, então a gente não tá falando da boa passagem dele pela Albânia e nem pelo período que ele comandou o Coringão, tranquilo? A gente tá falando de 2019, quando o Little Silvio não tinha tido nenhuma experiência como treinador principal de nenhuma equipe. Ele tinha passado cerca de 2 temporadas como auxiliar do Roberto Mancini na Inter, além de um período como auxiliar da seleção com o Tite, mas até então não tinha um projeto pra chamar de seu, né? Até que o Lyon bateu a sua porta. E aí ele assumiu uma equipe que tinha caras ali como Memphis Depay, o Aouar e o craque Denayer, saudades, no que acabou sendo uma passagem relâmpago, porque não demorou nadinha de nada para as ideias do Silvinho não só não emplacarem, como o ambiente ali virar uma panela de pressão. Isso porque o Lyon teve o seu pior início de campeonato francês em 24 anos. O Petit Silvio só conseguiu fazer com que os caras ganhassem 2 das primeiras 9 partidas na Ligue 1. E lembrando, né, com todo respeito ao campeonato francês, é o campeonato francês. Então, mesmo antes de chegar no final de outubro daquela temporada, ele já tinha sido mandado embora. Então a gente olha e fala, pô, que passagem tenebrosa dele no Lyon, né? Só que o mais curioso é que depois alguns jogadores meio que defenderam o Silvinho na real. O Memphis Depay, por exemplo, naquela época, que era um dos artilheiros da equipe, líder ali, né? Tirando o do Silvio da reta, tá? E dizendo que a culpa dessa fase era principalmente dos jogadores. Enquanto o Rafael, lateral direito, disse que o fato do Silvinho não saber se comunicar muito bem em francês foi um dos fatores determinantes para essa decepção. E não questões táticas ou coisa assim. Não era só isso não, porque depois no Corinthians também ele fez um trabalho bem fraco, e aqui acredito eu que ele sabia se expressar, né, sabia se comunicar,
sabia a língua portuguesa, então... E aí depois da França, o Silvinho teve aquela passagem conturbada pelo Corinthians, e aí quem ficou feliz com tudo isso? A seleção da Albânia, que fisgou o camarada a ponto dele ser uma das sensações da última Eurocopa e tá buscando aí classificação pra Copa do Mundo, quem sabe. Então se a gente for buscar aqui no vídeo, eu acho que tiveram alguns motivos diferentes pelos brasileiros não terem dado certo no mais alto nível europeu. O Lucha tentou tirar a bebida dos caras, eles ficaram indignados, né? Depois bateu de frente com o Florentino. O Felipão não quis aliviar pro Drogba e teve problemas de comunicação. O Abelão, coitado, caiu lá num clima caótico dentro do clube, teve azar. O Ricardo Gomes largou um projeto onde era respeitado pra tentar outro e não rolou, né? Vendo o ex-time ganhar títulos. Arriscou. Enquanto o Leonardo possivelmente só não era o melhor cara pra ser técnico, né? Agora, se você Ou não queria se estressar, tem esse ponto. Se tiverem interesse, de repente a gente pode fazer um vídeo investigativo tentando ir mais a fundo, assim, de por que brasileiros em específico hoje em dia não tem tantas oportunidades no futebol. Interessante, acho que é um vídeo interessante, quero ver, fico curioso. Eu acho que o idioma pesa bastante, né? Até porque a maioria dos técnicos brasileiros não sabem inglês. A questão tática, poucos técnicos acho que teriam essa questão pra ir pra Europa. O Tite mesmo, pra mim, foi uma grande surpresa. Realmente, com o Tite eu fiquei surpreso, porque eu acho ele um técnico que consegue beliscar ali na segunda prateleira da Europa, tá ligado? Pelo menos. Eu acho que um Atlético de Madrid, um Napoli, tá ligado? Alguma proposta assim, pelo menos, rolaria pra ele. Né, um time ali da Premier League, um Tottenham, algum time assim de segunda prateleira, quase primeira, tá ligado? Um Lyon, sei lá. Algum time assim pra ele ter uma primeira experiência na Europa, eu achei que aconteceria. Acabou não rolando, mas eu acho que talvez, né, pela maioria das vezes, os europeus não terem boas experiências com brasileiros, porque, por exemplo, a Argentina, a gente tem muito, né, técnicos argentinos na Europa e tal. Acho que pesa um pouco essa questão de não ter um trabalho tão sólido assim de um brasileiro na Europa, né? Tirando o Felipão ali na seleção, mas em clubes não foi bem, como mostrou ali no Chelsea. E pra mim o cara mais capacitado pra isso hoje, brasileiro, é o Tite. Eu acho que pro futuro, talvez Felipe Luiz, né? A gente tem que ver como é que vai ser o desenvolvimento da carreira dele. E o Rogério Ceni. Também fico curioso, que eu acho que é um técnico bem promissor. Acho que são os que têm mais capacidade, talvez, e são caras que gostam de estudar, né? Então isso é muito interessante também. Eu acho que o Felipe Luiz deve manjar do inglês, porque ele já jogou no Atlético de Madrid, né? Já viveu bastante tempo na Europa. Eu acho que ele deve manjar de inglês. E parece ser um cara bem estudioso. E também o Rogério Ceni também deve ter noção de inglês, porque, se eu não me engano, também ele era um cara bem estudioso. Então acho que o principal é a questão do idioma e a questão tática também, que os nossos técnicos, a maioria, não focam nessa questão tática. Eles não gostam de admitir. Mas você vê técnicos que na Europa nem são cogitados, tá ligado? Vindo aqui e dando aula. Obviamente que não é qualquer europeu que vai vir aqui e vai deitar no futebol brasileiro. Mas a gente já teve alguns casos de europeus medianos, né, que vêm aqui e fazem a festa no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Abel Ferreira. Antes de vir aqui pro Brasil, ele não era, né, nada tipo de treinador, ele nem era reconhecido. E agora ele se tornou um dos maiores treinadores da história aqui do futebol brasileiro. Pra tu ver essa questão. Eu fico curioso, porque eu acho que o Abel Ferreira, ele pode ter essa abertura lá na Europa. Mas eu ainda acho que também tem a questão da Europa não considerar tanto o nosso futebol, tá ligado? O nosso futebol não é tão visto lá e não é considerado como um parâmetro, né? O cara ir bem aqui, pra eles não é um parâmetro. Diferente de um jogador, tá ligado? Acho que jogadores eles até consideram. Agora, times, como o time se desenvolve, eu acho que eles não consideram tanto. Acredito que se o Abel tivesse chance, seria ali em Portugal. Acho que ali ele teria chance. E aí sim, né, ele poderia rumar para os grandes centros da Europa. Mas o Abel não é brasileiro, né? Por mais que ele esteja aqui há muito tempo, ele é português. Agora, um técnico brasileiro pra ir pra Europa, eu acho que vai ter que ser mais ou menos como muitos jogadores fazem. Primeiro vai ter que ir pro campeonato português, assumir ali um time, um Sport, um Porto, um Benfica. E aí sim, se fizer um trabalho decente, aí... Ou até na França, por exemplo, acho que a França tem mais essa abertura, um Lyon, né, que tem o John Textor, talvez ele até leve algum treinador, por exemplo, sei lá, um Felipe Luiz, um Rogério Ceni, como eu falei, que eu acho que são treinadores promissores. Por mais que o Rogério Ceni já tenha um tempo, né, então... Mas acho que é isso, cara, acho que é por isso que muitos técnicos não dão certo, pela questão deles não levarem nosso futebol tão a sério, que eles não estão totalmente errados, e também pela questão do idioma e dos nossos técnicos, a maioria não tá tão preparado taticamente, né, complicado. Europeu, principalmente nas principais ligas, enquanto a gente vê aí chilenos,
uruguaios, argentinos, toda hora aceitando trabalhos aí em La Liga e outros campeonatos. E é importante falar que a gente focou em passagens nesse século e nas top 5 ligas europeias. Então vai ter outros casos que a gente nem mencionou, né? Por exemplo, o Zico, ele treinou lá na Turquia, em outros países. O Parreira, na década de 90, chegou a estar no Valência. O próprio Cris, zagueiro, lembra dele do Lyon? Ah, falei várias vezes dele aqui. Técnico nas divisões inferiores da França. Ou o próprio Belletti, tá nas categorias de base do Barcelona e tá muito bem, inclusive. Enquanto o Roberto Carlos também chegou a brevemente treinar alguns clubes turcos, mas isso porque o final de carreira dele foi assim extremamente maluco, tá? Inclusive com ele chegando a ser treinador e jogador ao mesmo tempo. Um caso bem curioso que a gente contou nesse vídeo, tá aparecendo na tela, que vale a pena você clicar pra assistir e entender o que aconteceu. Vamos ver, mas vamos sabe ver. o que é triste, cara? Eu vou decepcionar o Abelão, porque isso aqui não é vinho não, é suco de amora, beleza? Bom, é isso daí. Mais um vídeo bravo do Eurofute. Não se esquece de comentar aí, por que você acha que a maioria dos técnicos brasileiros não dão certo na Europa? Acho que é a grande maioria, inclusive, né? Vamos ver se alguém quebra isso. E também porque não tem tantas oportunidades. Por qual motivo? Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!